Flamengo define situação de Paulo Souza. Clube convoca a coletiva de Marcos Braz e Bruno Spindel ao lado do treinador sábado, após o confronto contra o Goiás no Maracanã. Turcos querem levar Jorge Jesus e Gabigol. E Paulo Souza emite nota oficial ameaçando processar jornalista da Globo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. É a última vez que eu vou entrar nesse tema, Paulo Souza e Diego Alves, até para trazer os últimos esclarecimentos. Muita gente perguntando ontem quais jogadores participaram dessa reunião. Bom, além do Diego Ribas, outros jogadores estiveram presentes na sala em que estavam Paulo Souza, Márcio Tanuri, Bruno Spindel, Diego Alves e Diego Ribas. O Everton Ribeiro, o Rodrigo Caio, o Davi Luiz e o Willian Arão também participaram. Todos do elenco, isso foi unânime, não gostaram da exposição que o Paulo Souza fez aí do Diego Alves, porém quem comprou a briga ali mesmo para valer foi o parceiro do Diego Alves, o Diego Ribas. Mas a temperatura foi amenizada no Ninho do Urubu após uma exaustiva quinta-feira, longas reuniões de 9 da manhã às 7h30 da noite, que tiveram todos os representantes e conseguiram, de certa forma, aparar as arestas. Longas conversas envolvendo outros personagens e temas importantes da vida rubro-negra, incluindo o presidente Rodolfo Landim, que esteve ontem no CT Jorge Elal, Ninho do Urubu. E aí, o motivo da trégua temporária é que foi definido pelo clube, a coletiva de sábado após Flamengo e Goiás não vai ser apenas o Paulo Souza. Sempre acontece isso. Após os jogos do Flamengo, o treinador vai lá e dá a coletiva de imprensa respondendo às perguntas relacionadas à partida. Mas essa coletiva de sábado, nós teremos mais dois integrantes, Marcos Braz e Bruno Spindel. Os três farão essa entrevista coletiva após o jogo. O diretor executivo Bruno Spindel e o vice de futebol Marcos Braz estarão à disposição da imprensa para responder todas as perguntas. E todos confirmarão que Diego Alves nunca teve condição física para participar do jogo contra a Universidade Católica na última terça-feira. Isso agradou tanto Diego Alves quanto Paulo Souza, né? Num primeiro momento, o goleiro exigia uma retratação pública anterior ao jogo contra o Goiás, mas acabou satisfeito com a certeza de que a narrativa de que se colocou à disposição da comissão técnica será rechaçada. Bom, Paulo Souza, ele se manifestou ontem através de suas redes sociais porque a informação do Eric Faria viralizou, né? Inclusive respingou em um colega da própria emissora, o Fred Uber, do GE, Globoesporte.com. Em nota da assessoria de imprensa de Paulo Souza, o Paulo, ele ameaçou processar o jornalista Eric Faria. Vou até trazer aqui o comunicado do técnico Paulo Souza. Olha, o treinador do Flamengo, Paulo Souza, diante dos fatos expostos pelo repórter e jornalista da TV Globo, Eric Faria, no programa Seleção Sport TV de hoje, no caso a nota foi ontem, né? Gostaria de esclarecer os seguintes pontos. Nunca teve nenhuma conversa pessoal com nenhum jornalista, seja através de aplicativos de mensagens ou ligação. Apesar de receber vários pedidos diretos de profissionais dos mais diferentes veículos, Paulo Souza nega com veemência a informação passada por Eric Faria de que teria encomendado algum tipo de pergunta a um repórter. O técnico lamenta que um profissional de um dos principais veículos de comunicação do país tenha, de modo leviano, sem ouvir todas as partes envolvidas, feito esse tipo de acusação. E não descarta a possibilidade de buscar o caminho da justiça caso não haja uma retratação pública. Mas essa retratação aconteceu ontem à noite, também no Sport TV. O Eric Faria, ele se retratou, pediu desculpas, mas fez uma ressalva. Palavras do Eric Faria. Foi um erro a expressão pergunta encomendada. Usei uma expressão infeliz, mas mantenho a informação de que Paulo Souza gostaria de falar sobre Diego Alves na coletiva.
A expressão foi um mau uso da língua portuguesa. Peço desculpas. Eric Faria, do Sport TV. Acho que um jornalista experiente, né, com o nome que tem a zelar, o Eric Faria, não poderia ter colocado, né, essa expressão pergunta encomendada, porque isso é gravíssimo e nós estamos aqui novamente usando o canal para trazer os dois lados, tanto a nota da assessoria de imprensa de Paulo Souza, quanto o pedido de desculpas, aí a resposta do Eric Faria. Bom, o clube resolveu definir toda essa situação do treinador, porque após tudo isso ontem eu entrei em contato com uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo e essa pessoa me disse o seguinte: zero chance do Paulo Souza ser demitido hoje. Imagina, focados no jogo de sábado, temos que vencer e bem. Ele tem bom caráter, não é traíra, não merece ser tratado como está sendo. Bom, essa foi uma palavra de uma pessoa da diretoria que está lá, vive o ambiente, o dia a dia do Flamengo e me disse que não existe nenhuma possibilidade do técnico ser demitido. Muita gente que acompanha os meus vídeos me ataca de certa forma, achando que eu estou criando tumulto no Flamengo, que eu quero a cabeça do Paulo Souza. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho 36 anos de Flamengo. Porque quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já dava chute, já dava soco na barriga a cada gol, a cada jogo do Flamengo comemorando. E aí quando eu nasci, eu ouvi as histórias de Zico e companhia, né? A história do clube, a imensa torcida, enfim, os feitos, as glórias, as conquistas. Ouvia isso muito da boca do meu pai. Sempre quando a gente estava junto, a gente acompanhava todos os jogos do Flamengo e isso só reafirmou a minha paixão, o meu amor pelo Flamengo. Então eu não torço aqui para treinador, eu não torço para jogador, eu não torço para dirigente. Eu torço para o clube de regatas do Flamengo. E vi muita gente nas redes sociais torcendo contra o Flamengo, principalmente no último jogo contra a Católica no Maracanã, torcendo para o Flamengo perder para que o clube demita o treinador. Eu jamais vou fazer isso e deixo um recado aqui para você, verdadeiro torcedor rubro-negro. Não torça contra o Flamengo. O Flamengo é paixão, é amor, é religião. Quando eu acordo em dia de jogos do Flamengo, eu já acordo já com a mão no peito, com a mão no CRF. Quem me conhece sabe, eu só uso camisa do Flamengo, eu não uso outra camisa, outra marca, porque é a minha segunda pele, o meu sangue é rubro-negro e eu jamais vou torcer para o Flamengo perder ou entregar algum jogo para demitir um treinador. Essa avaliação quem tem que fazer é a diretoria rubro-negra. Então deixa esse recado, não torça contra o Flamengo, porque você estaria fazendo um desserviço ao clube que é a paixão de milhões e milhões de rubro-negros apaixonados não só pelo Brasil e pelo mundo. Eu só queria dar esse recado aqui porque eu fui muito atacado, muito atingido, mas eu tenho um canal e eu tenho que informar o que está acontecendo no clube, né? Paralelamente à crise, a gente tem que colocar também o nosso amor, a nossa paixão pelo rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bom, dito isto, vamos trazer aqui a informação do Jorge Jesus, porque os turcos estão dizendo que, além do Jorge Jesus, o Fenerbahçe vai apresentar uma proposta ao Flamengo para levar Gabriel Barbosa, o Gabigol. Negociando com o Jorge Jesus, o Fenerbahçe está pensando em fazer uma proposta por 50% ou 60% dos direitos de Gabigol do Flamengo. Turcos já sondaram o atacante antes e o Jorge Jesus iria com o seu atacante. Bom, vários portais turcos estão dizendo isso, que além de Jorge Jesus, Gabigol também estaria indo. Eu acho muito difícil, opinião não é informação, o Gabigol largar o Flamengo para ir para o campeonato turco, né? Não é uma das grandes praças do futebol, não é Inglaterra, não é Espanha, não é Alemanha, enfim, então eu acho muito difícil o Gabigol largar aqui, que pode ter mais glórias, mais conquistas, continuar quebrando recordes, do que ir para a Turquia. Bom, pelo menos é uma opinião, a gente não sabe, o futebol é uma caixinha de surpresas, né? Como já falavam antigamente, então eu não boto a minha mão no fogo, mas, opinião, acho que o Gabigol não trocaria o Flamengo pelo Fenerbahçe. Estamos entrando lá na última rodada, agora essa semana, a última rodada do campeonato turco. Inclusive, o Fenerbahçe se despede amanhã. É o último jogo do Fenerbahçe e eles estão só aguardando isso,
acabar aí o campeonato turco. O Fenerbahçe, que está praticamente com a classificação para a UEFA Champions League, lá se classificam 2, né, e entra o líder diretamente, né, o campeão do campeonato turco, lá o Turcão, e entra também o vice-campeão. Como o campeão não pode mais ser alcançado pelo Fenerbahçe, então entra um campeão e entra um Fenerbahçe vice-colocado. E aí eles estão esperando só essa definição para selar aí esse acordo com o Jorge Jesus. Já diminuíram o tempo do contrato, antes eram 3 anos, agora eles estão colocando 2 anos para seduzir ainda mais o Jorge Jesus, que continua em silêncio. O Jorge Jesus não fala nada sobre seu futuro. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu, saudações!